Oi? Vamos combinar? No ritmo que a gente vive hoje, falar de ansiedade virou quase rotina, né? Mas existe um ponto em que aquela preocupação natural, que até nos protege, sabe? Vira outra coisa, um problema clínico. E é exatamente essa linha que a gente vai investigar hoje, usando o DSM-5 como nosso mapa. Pois é, essa pergunta vai direto ao ponto. Ficar ansioso antes de uma prova, de uma entrevista, super normal. É o nosso corpo se preparando. O problema mesmo é quando essa sensação não vai embora. Ela fica, persiste e começa a atrapalhar a vida. Então, vamos mergulhar fundo nisso. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, o básico. O que é a ansiedade e qual a diferença dela para o medo. Depois, a gente entra nos transtornos específicos. Separação, pânico, agorafobia. Em seguida, ansiedade social e generalizada. A gente vai ver também quando a causa é outra, tipo alguma substância ou condição médica. E, para fechar, vamos entender como o nosso corpo pode gritar por ajuda. Então, o que faz a ansiedade virar um transtorno de fato? A resposta está em duas palavrinhas: excessiva e persistente. A gente está falando de um medo, de uma ansiedade, que são completamente desproporcionais e que duram tempo, meses às vezes, atrapalhando tudo na vida da pessoa. E agora, uma distinção que é, olha, fundamental. Medo não é a mesma coisa que ansiedade. Pensa assim, o medo é a reação a um perigo que está ali, na sua frente, agora. É o que ativa o nosso modo luta ou fuga. Já a ansiedade, ela é sobre o futuro. É a antecipação de uma ameaça que pode acontecer, deixando a gente tenso, em alerta. E saber diferenciar isso não é só um detalhe, viu? É essa distinção que ajuda os profissionais de saúde a entender exatamente qual transtorno a pessoa pode ter, porque cada um deles se manifesta de um jeito partindo dessas duas emoções. Bom, vamos entrar agora no primeiro grupo de transtornos. O que os diferencia, basicamente, são os gatilhos, ou seja, as situações específicas que disparam essa resposta de medo ou de ansiedade. Começando pelo transtorno de ansiedade de separação. Ele é bem mais comum em crianças e é aquela angústia que vai muito além do normal para a idade quando elas precisam se separar dos pais ou cuidadores. Não é o chorinho de um bebê, é algo bem mais intenso e que persiste em crianças mais velhas. E o impacto disso na vida da criança é gigante. Ela pode se recusar a ir para a escola, a dormir na própria cama, a participar de qualquer atividade longe da família. Isso acaba limitando muito a independência e o desenvolvimento dela. E para se chegar a um diagnóstico, segundo o DSM-5, vários desses pontos precisam estar presentes. Vai desde um sofrimento enorme ao se afastar, preocupações de que algo horrível vai acontecer com os pais, até pesadelos constantes sobre separação e queixas físicas, como dor de barriga, dor de cabeça. E em crianças, isso tem que durar pelo menos 4 semanas. Mudando agora para o transtorno de pânico. O ponto central aqui são os ataques de pânico que acontecem do nada, de forma inesperada. Não tem um gatilho claro, sabe? É simplesmente um surto, uma onda avassaladora e repentina de medo. E um ataque de pânico é uma experiência terrível. Em questão de minutos, a pessoa é tomada por uma avalanche de sintomas físicos e mentais tão fortes que é muito comum achar que está tendo um infarto ou que vai morrer ali mesmo. Para ser considerado um ataque de pânico, a pessoa precisa ter pelo menos 4 dos sintomas que estão na tela. E a lista é intensa: coração disparado, suor frio, tremores, sensação de que não consegue respirar, dor no peito e um medo terrível de perder o controle ou de morrer. E o que acontece muitas vezes, depois de ter um ataque de pânico, a pessoa pode desenvolver agorafobia. O medo aqui não é do lugar em si, mas sim de ter uma nova crise ali e não ter como fugir ou não ter ninguém para ajudar. É o medo do medo. O DSM-5 lista 5 situações que são gatilhos clássicos: usar transporte público, estar em lugares abertos como um parque ou fechados como um cinema, ficar no meio de uma multidão e, em casos mais graves, até o simples ato de sair de casa sem companhia. Seguindo em frente, vamos falar agora de outros 2 transtornos muito comuns. Vamos ver a fobia social e o transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade social, ou fobia social, é muito mais do que ser tímido. O medo aqui é paralisante. É o medo de ser julgado, avaliado negativamente pelas outras pessoas. A pessoa tem pavor de fazer algo que possa ser visto como humilhante, e por isso começa a evitar qualquer tipo de interação social. Agora o famoso TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. Sabe aquela preocupação que não tem fim? É isso. A ansiedade não tem um foco único, ela é espalhada, excessiva sobre tudo: trabalho, saúde, família.
E é algo muito difícil de controlar, que acontece na maior parte dos dias por pelo menos 6 meses. E essa preocupação toda não fica só na cabeça, não. O corpo sente, e como sente. Para fechar o diagnóstico de TAG, a pessoa precisa ter pelo menos 3 desses sintomas. Aquela inquietação, sabe? Um cansaço que não passa, dificuldade para focar, irritabilidade, tensão muscular constante e, claro, problemas para dormir. É um esgotamento completo. Mas atenção, é muito importante entender que nem toda crise de ansiedade vem de um transtorno de ansiedade. Às vezes, ela é consequência direta de outras coisas. Muitas substâncias podem causar sintomas idênticos aos da ansiedade. Por exemplo, o excesso de cafeína pode dar uma crise, ou mesmo acontece na abstinência de álcool ou de outras drogas. O diagnóstico de transtorno induzido por substância só acontece se os sintomas aparecerem nesse contexto, durante o uso ou a retirada. E a mesma lógica vale para condições médicas. Problemas de tireoide, como o hipertireoidismo, arritmias cardíacas, asma, a lista é grande. Tudo isso pode gerar sintomas de ansiedade. É por isso que uma avaliação médica completa é sempre o primeiro passo para descartar qualquer causa física. Para fechar nossa conversa, a gente entra num campo muito complexo e fascinante: os transtornos de sintomas somáticos. É aqui que a angústia da mente se manifesta de forma física, no corpo, numa conexão que muita gente ainda não entende bem. E essa citação explica tudo. O ponto central aqui não é o sintoma físico em si, seja uma dor, uma tontura, um cansaço. O verdadeiro problema, o que gera o sofrimento, é a forma como a pessoa reage a esse sintoma. São os pensamentos catastróficos, a preocupação excessiva que tomam conta da vida dela. E a gente termina com essa reflexão que talvez seja a mais importante. Entender que a ansiedade tem 1000 faces, que o sofrimento é real, não importa se ele aparece como um pensamento ou como uma dor no corpo, esse é o primeiro passo. Como que esse tipo de conhecimento pode de verdade nos ajudar a ter mais compaixão e a julgar menos quem vive essas batalhas todos os dias?